Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu fiz um vídeo falando sobre parem de assistir mídias sociais, parem de assistir conteúdo das pessoas se vocês não vão compartilhar e comentar. O compartilhamento e o comentário é a forma de você pagar para a pessoa que tá te dando um conteúdo gratuito. Seja ele de entretenimento, seja ele de instrução, seja ele de notícia, seja qualquer que seja o conteúdo, tá? Existe uma troca de energia, você precisa compreender que tudo é energia. E as coisas mais baratas são as que você paga com dinheiro. Grava isso, tá? As coisas mais baratas da sua vida são as que você paga com dinheiro. É muito chato ficar devendo um favor muito grande para alguém, porque aquele favor é impagável, né? Você vai ajudar de várias formas, mas como a pessoa te socorreu num momento muito desesperador, você fica com aquela dívida interna, devendo para aquela pessoa. Sabe por que isso? Porque existe uma energia de troca que você não está visualizando. Daí, para validar, é muito engraçado, né? Porque hoje as pessoas estão descobrindo que na Bíblia já se falava sobre energia, que na Bíblia já se falava sobre mecânica quântica, né? Quer ver? Quando eu falo pra você que no campo energético você fica devendo, a Bíblia diz que você semeia, você colhe o que semeia, tá? E aí eu printei aqui, porque é muito fácil a gente falar, mas mostrar, né? A pessoa tem que ver, tem que olhar, tem que saber. Galeria, vamos ver aqui, eu printei, onde tá escrito, né? A Bíblia fala, ó. Agora chegou. Ó. Gálatas 6:7, capítulo 6, versículo 7 diz assim, ó: não se enganem, de Deus não se zomba, da energia cósmica, da energia do universo não se zomba. As pessoas não conseguem entender por que uns prosperam e outros não prosperam. Porque de Deus não se zomba. Deus tá lá, vê todas as coisas, vê quem é esforçado, vê quem tá trabalhando, vê o preguiçoso. Ele vê lá a energia do preguiçoso. E aí o preguiçoso, porque eu sou de Deus, porque eu vou pro céu, porque Jesus vai me salvar. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, tá? Só tô dando um exemplo. E aí ele não entende porque que o outro lá, que não comunga da mesma fé que ele, tá prosperando. Porque de Deus não se zomba, porque Deus é justiça. Ele tá vendo o seguinte: o outro está trabalhando, está se esforçando, está correndo atrás, o outro tem objetivo, o outro tem meta, o outro tem disciplina, o outro tem constância. E você tem o quê? Só uma mentalidade milagrosa, né? Só a crença de que em algum momento um milagre vai acontecer na sua vida? Pois é, a Bíblia é muito clara, ela fala tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento sobre a lei da semeadura. Se você tá aí assistindo conteúdo, assistindo e não aplica, conhecimento não aplicado não é nada. Conhecimento só tem valor, conhecimento só é poder se você aplica no seu dia a dia, se você aprende, observa aquele conhecimento e aplica. Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Daí eu quero trazer um exemplo fácil aqui pra você entender, né? Uma mãe tava lá, o rapazinho tava namorando a moça e aí ela ficava dizendo assim: porque essa moça não é boa, essa moça não é esforçada, essa moça não é de boa família, essa moça não tem estrutura familiar, essa moça não tem estrutura familiar. Né? Então, a sogra ficava dizendo pro filho que que aquela moça não prestava, que aquela moça não era ideal pra ele, que ele devia achar alguém mais estruturado, de família, mais bem moralmente, né? Porque na maioria das vezes é isso, né, gente? É triste isso, salvo exceções onde as pessoas realmente valorizam a moralidade, valorizam os valores familiares, né, os alicerces. A maioria dos pais, seja pra menina ou pra menina, a maioria dos pais querem que o filho se case com alguém que tenha uma estrutura familiar. E aí, a mãe tava lá falando pro filho que não, que aquela moça não sei o que, tal. O que ela tava fazendo? O que aquela mãe tava fazendo? Ela tava plantando.
Bom, enfim, o tempo passou, 1, 2, 3, 4 anos, o filho noivou e casou. Ah, que coisa linda! Com quem? Com aquela moça. E a sogra já fez uma plantação muito grande, né? Tá lá a plantação dela, o campo vasto de plantação. O que vai acontecer? Mesmo que essa sogra não fale isso na frente da nora, a nora recebe toda a vibração energética. Entende? Agora a nora casou. Agora a nora é a dona do filho. Eu sei que vocês não gostam disso, mas é a verdade, a gente sabe disso, né? Quando as minhas norinhas levarem os meus filhos, já era babau pra mim, né? E tá escrito na Bíblia também, tá? Se quiser eu mostro aqui. Deixará o homem pai e mãe e se juntará à sua esposa. Vai deixar o papai e a mamãe e vai se juntar com a esposa. E se tornarão uma só carne. Calma que eu vou já falar das esposas. Aí o que acontece? O filho vai morar com aquela moça e aí a sogra vai colher o que ela plantou. Ai, que terrível, né? O que ela vai colher? Uma nora simpática, uma nora gentil, uma nora amorosa? O que ela vai colher? Fala pra mim, porque o que ela plantou nesses 4 anos de namoro e noivado do rapazinho? O que ela plantou? Por acaso, é isso que acontece, né? Às vezes a pessoa vai lá e aí a sogra, agora vamos ver a voz da sogra. Aí a sogra diz assim, ai, não entendo, a minha nora não gosta de mim, a minha nora não me trata bem, a minha nora tá afastando o meu filho de mim. A sua nora não tá afastando o seu filho de você. O seu filho não quer estar perto de você porque você critica as escolhas dele. Se você não critica verbalmente falando pra ele, porque a maioria das mães criticam verbalmente, né? Chama o filho, vem cá, filho, olha, deixa eu te falar. Essa moça aí não é pra você, não. Daí eu pergunto o seguinte, uma vez eu perguntei pra uma pessoa que tava lá detonando a nora, falando mal da nora, dizendo que a nora é isso, a nora é aquilo. Aí eu disse assim pra ela, por acaso você era... Olha só, sogras, prestem atenção. Gente, pega essa live e manda pra sua sogra, manda pras amigas, mandarem pras sogras delas. Porque é importante a pessoa perceber que ela tá na colheita dela. Deus é justo. A Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem Deus permitir. Olha só, por acaso Deus é ruim pra você estar aí passando pelas suas mazelas, pelas suas situações? Vamos lá. Daí, uma vez uma sogra tava detonando a nora dela, falando mal da nora, papapá. Daí eu perguntei assim pra ela, me diz uma coisa, por acaso você era a nora dos sonhos da sua sogra? Quando seu marido foi se casar com você, era você que ela tinha como sonho pro filho dela? Ou era uma advogada famosa, ou era uma dentista filha de fazendeiro, de boas posses? Ou não, ela dizia assim, não, eu quero que o meu filho se case com essa pessoa aí, que não tem profissão, que vai remendar a vida toda as coisas para poder ganhar dinheiro. O meu filho vai ter que se esforçar muito mais para poder... Você era, eu perguntei para ela, né? Você era a nora dos sonhos da sua sogra? E aí eu deixo essa pergunta agora para as sogras que estão me ouvindo. Você era a nora dos sonhos da sua sogra? Provavelmente a sua sogra já faleceu, né? Aí você vai dizer assim, eu era, claro que sim, eu era muito melhor. Não. Pensa lá no fundo da sua alma, porque só estamos nós duas aqui nessa live, né? Não tem ninguém. Quem te mandou não tá nem aí se você tá vendo essa parte ou não. A minha pergunta é, o que você plantou para estar colhendo, né? Então, da mesma forma que a tua nora não é a nora dos teus sonhos, talvez você também não tenha sido a nora dos sonhos da tua sogra. E tá tudo bem, e você tá aí, casada há 10 anos, há 20 anos, há 30, há 50 anos, né? Então, uma das coisas que as sogras podem fazer é melhorar a plantação para melhorar a colheita, entende? Pare de criticar as escolhas do seu filho, pare de se intrometer nas questões do seu filho, da sua filha, pare, né? Outro dia eu tava atendendo uma outra cliente e daí ela detonando o genro, né?
Ah, porque o genro isso, porque o genro não é esforçado, porque o genro não para em serviço, porque o genro troca de serviço o tempo todo, porque ele não para em nenhuma empresa, porque não sei o que mais, a minha filha tá grávida, ele tá estragando a vida da minha filha, porque a minha filha era, antes dele era isso, era aquilo, bababá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém nos estraga, tá? Nenhuma pessoa, nenhum namorado, nenhum marido tem o poder de me estragar. Ele pode me influenciar para aquilo que eu já tenho uma tendência. Você sabe disso, né? Tem gente que fala assim, ah não, meu filho se misturou com gente que não presta e se tornou aquilo. Não, o seu filho se tornou o que não presta também, porque ele já tinha uma tendência. Milhões de pessoas nascem em situações bizarras, nasce lá na como é que se chama? Lá na quebrada feia e se tornam pessoas boas. Quando eu digo quebrada, é no lugar onde tem muita gente bebendo o tempo todo no meio da rua, onde tem abusos o tempo todo, onde tem muita miséria. E a pessoa se sobressai, ela sai dali, ela se torna uma pessoa direita, né? Eu mesma tive um irmão que foi pro lado errado da vida. E aí eu me lembro que numa das conversas que eu tive com ele, né, a gente tava ali discutindo e tal, e ele falou assim, mana, eu escolhi isso. Nós nascemos no mesmo lugar, da mesma mãe, no mesmo local. Você foi para outro lado e eu resolvi ir para o mundo da perdição. Então, o que eu quero dizer para você? O seu genro, a sua nora, eles podem sim influenciar o seu filho. Agora, mudar não muda não, tá? Ah, que eles vivem uma vida de miséria, porque o seu filho ou a sua filha já tinha uma tendência para isso, porque já era preguiçosa, já era preguiçoso. Às vezes a pessoa não enxerga. Vou dar um exemplo aqui, né? Pra você entender. Diz que uma vez a mãe tava reclamando, aí ela botava a cara na janela e reclamava assim pro vizinho: para de fumar maconha, que você tá me incomodando, o cheiro tá muito forte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí ela ficava xingando o vizinho, os filhos do vizinho e tal, blá blá blá. E daí ela reclamando do cheiro da maconha, do cheiro que tava se incomodando, aquela coisa toda, blá blá blá. Aí a vizinha do lado, mãe dos rapazes, né, chamou a polícia. E aí, quando a polícia chegou, ela reclamou: olha, acontece assim, assim, a vizinha tá xingando meus filhos, dizendo que tal, então eu quero que a polícia entre e reviste a minha casa, se achar maconha, né, que me comunique, porque senão eu vou lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra ela. E também quero que reviste a casa dela. Aí a polícia revistou a casa da vizinha, não achou nada, veio pra casa da mulher que ficava reclamando o tempo todo do cheiro, do fedor da maconha. E daí encontrou no quarto do filho da mulher maconha escondido, e inclusive o cheiro impregnado no quarto, né? O que eu quero trazer com esse exemplo? Os pais não conseguem visualizar os defeitos dos filhos. Agora, ver o defeito do filho dos outros é fácil, né? Você vê o defeito do seu genro é muito fácil. Ver os defeitos da sua nora é muito fácil, né? Pois é, só que é o seguinte, você tá plantando todas as vezes que você vê o defeito da nora e do genro, o que você tá plantando? Você tá plantando que outra pessoa veja, enfatize, aumente os defeitos da sua filha, do seu filho, entendeu? Então o que você tem que fazer? Olhar para o que você está plantando, porque a Bíblia é muito clara: aquilo que você semear, você também colherá. Aí, vamos voltar. Aí, você fala mal do seu genro, fala mal, não fala diretamente para ele, às vezes não fala mais para a filha, mas fala para os irmãos, fala para os parentes, reclama, né? Eu só falo a verdade, Liz. Eu já escutei isso, né? A pessoa tá lá descendo o pau. Daí ela diz assim: eu só falo a verdade. Daí eu pergunto: a verdade é o seu ponto de vista? É isso? O que você acha, o seu julgamento é o que você chama de verdade? Porque em toda história existem 3 verdades, né? Existe a tua verdade, a minha verdade e a verdade que realmente é, né? Então, tipo assim, quando a gente diz assim: eu só tava falando a verdade, ninguém tem estrutura para ouvir a verdade. Qual verdade? A tua verdade, o teu julgamento? É isso que você vai colher. Tudo que você tá plantando, você vai colher.
Em 2 Coríntios 9, eu citei Gálatas, agora vou citar Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz assim, ó: e digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco, e o que semeia muito, também colherá muito. Então veja, o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia bastante, bastante colherá. O que é que você está colhendo pouco e o que é que você está colhendo bastante? Você está colhendo pouca amorosidade? Significa que você plantou pouca amorosidade. Você está colhendo muita rejeição dos filhos? Eu atendo, gente, tem sogra que chega e diz assim, tem mãe, sogra, mãe. A mãe diz assim, que eu não consigo ver meu neto, a minha filha põe um monte de dificuldade, hoje não dá, amanhã não posso, vou não sei aonde, vou não sei pra onde, nunca pode pra mim, né? A minha filha sempre dá uma desculpa que não dá pra mim receber essa semana e tal, mas tá na casa dos amigos, mas recebe a visita dos amigos, mas tá na casa das primas, dos primos, eu não dá. Sabe o que é isso? Eu sei que dói. Tá colhendo. Dói, né? Dói, mas não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando. Tá escrito aqui, ó: o que pouco semeia, pouco colhe. Você semeou muito pouco com seu genro. O seu genro é uma pessoa só com a sua filha. Que coisa linda, né? Eu sei, a gente não gosta disso, né? É a gente que eu digo que eu não sou sogra ainda, mas você. Hoje mesmo, meu filho tava saindo pra escola, daí ele falou alguma coisa lá. Mamãe, não sei o que, quando eu casar eu vou arrumar uma nora que goste muito de você. Eu digo, não, filho, minha nora tem que gostar de você. Falei pra ela, quem tem que gostar de mim é o meu marido. Então, pessoal, eu já tô me disciplinando pra isso. Respiro profundamente, aplico todas as ferramentas, todos os podpoc, tudo que eu posso eu aplico. Pra quê? Pra quando chegar a minha vez de ser sogra, eu ser sogra, deixar o meu filho escolher e ele se resolver com a minha nora. Então olha aqui, ó: o que pouco semeia, pouco colhe. Aí a pessoa tá colhendo pouco, né? Vive pouco com o neto, convive pouco, a filha dá uma desculpa, o filho dá uma desculpa, o genro diz que não dá, a nora arruma desculpa. A pessoa não consegue conviver com o neto tanto quanto ela gostaria. Sabe por quê? Porque semeou pouco. Sabe o que você semeou muito? Semeou muita discórdia entre o filho e a nora, entre a nora e o genro. Nunca falei nada, Lisa. Às vezes as minhas clientes falam assim, né? Mas eu nunca comentei nada. Eu digo, pois é, mas toda sessão que a gente tem, você sempre traz questões onde você denigre o seu genro, onde você denigre a sua nora, entende? Tipo assim, você tá sempre reclamando da sogra, da nora e sempre reclamando do filho, do genro. Tá sempre reclamando do genro, da nora, do genro, da nora, né? O seu filho é santo, o seu filho não faz nada errado, a sua filha é a correta. Pois é. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitas mães não sabem, mas os filhos, às vezes, as filhas são muito mais tortos na vida do que o genro e do que a nora. Às vezes a nora nunca provou droga pesada, o filho já. Às vezes a nora nunca foi nas baladinhas se ferrar por lá, o filho já, né? O filho já participou de orgias perigosas. Às vezes o teu genro sempre foi mais timidozinho, mais alinhado na vida e a tua filha não. É verdade. Os pais não sabem do que os filhos... Eu sempre digo aqui em casa, eu digo assim, nossa amor, se acontecer alguma coisa lá no parque, lá no campo de futebol, lá na escola, a gente vai ficar sabendo de 10%, de 30% talvez. Os filhos, tem mãe que diz assim, meu filho me conta tudo, eu sei tudo. Não, filha, esse tudo aí que você fala que você sabe é 1%. 3%, eu sei. Tem mãe que adora dizer que sabe tudo sobre os filhos. O tudo que você fala são 3%. A maioria das mães e dos pais não sabem que os filhos já passaram por processos de abusos, né? A maioria dos pais não sabem que os filhos já passaram por situações de experimentar drogas ilícitas pesadas, não é só leves não, pesadas. A maioria dos pais não sabem que as filhas, já fizeram algum tipo de serviço que não era muito correto,
serviço que não era tão correto assim. Gente, é incrível, né? Porque quando a pessoa vem pra sessão e aí ela traz aquela montoeira de coisa, porque tem que trazer. Se você não trouxer, como é que você vai entender a sua colheita se você não sabe o que plantou? E daí, uma das perguntas que eu faço é, a pessoa já tem 50, 60 anos, daí eu pergunto assim, tá, quem na sua família tem conhecimento disso? Ninguém, nunca contei pra ninguém. Nem pro seu pai, nem pra sua mãe. Não, nem pensar, nunca contei isso, nem pro pai, nem pra mãe, né? Outro dia eu atendi uma cliente, uma pessoa idônea, correta, direita, 30 anos de casada, toda corretinha. Durante os 30 anos de casada, por mais de 10 anos, ela teve um relacionamento extraconjugal. Acontece. Tá tudo bem, a pessoa errou ali, tomou um desvio, se alinhou, bababá e tal. Aí, durante a nossa sessão, eu perguntei pra ela o seguinte: quem tem conhecimento disso? Ninguém. Nunca comentou com o marido, nunca sentou pra ajustar as contas com ele e tal? Não, nunca. Sua mãe sabe? Não, também não sabe. O seu pai sabe? Não, ninguém sabe. Meus filhos não sabem, ninguém sabe, né? Então, o que eu quero dizer pra você, né? Quando você... Liz, mas o que tudo isso tem a ver com criar dinheiro? Deixa eu falar uma coisa pra você. O julgamento... O que é o julgamento, né? Quando você julga que a sua filha é melhor do que o filho da outra pessoa. O genro é filho de outra pessoa. A tua filha é melhor do que o genro. Você tá criticando o filho do outro. Tá julgando o filho da outra, né? Então, quando você entra numa frequência de julgamento, que você fica julgando situações, porque a minha filha é melhor, o meu filho é melhor, sabe o que acontece com você? Você afasta o dinheiro da sua vida. E aí a pessoa não entende, né? Nossa, eu trabalho e não ganho dinheiro, né? Porque ela tem que cobrar bem baratinho para poder ter muito cliente. E aí não tem dinheiro suficiente. A pessoa trabalha, cheia de crenças, né? Aí tem muitas crenças limitantes. Se você trabalha muito, cobra pouco, tem muitas crenças limitantes que você precisa limpar. Ou então a pessoa vai lá, trabalha. Todo mundo que trabalha na mesma área, no mesmo ramo, de alguma forma tá prosperando. A pessoa não consegue prosperar. Por quê? Porque ela tá muito afundada no julgamento, né? E aí tem escalas, tá, pessoal? Tem escalas de julgamento, né? Então, tipo assim, você pode estar com o pé no julgamento, você pode estar com o joelho no julgamento, a coxa no julgamento, a cintura no julgamento. É frequência, né? Aqui, o julgamento tá por aqui. A pessoa tá ali conectada no julgamento. Porque daí, como o julgamento é frequência, se você julga a nora, você também julga o filho. Porque o meu genro é ruim, o meu genro não presta, o meu genro é preguiçoso, o meu genro não se alinha na vida. Implicitamente, né? Indiretamente você tá dizendo o seguinte, tá julgando a sua filha, tá dizendo que ela não sabe escolher. A minha pergunta é, você que julga a sua filha ou seu filho, você fez boas escolhas no casamento? Fez? O seu marido era o melhor que existia na época? Tipo assim, era um príncipe, a sua esposa era a melhor que existia pra você hoje estar julgando as escolhas do seu filho e da sua filha? Gente, esse é um tema muito complexo e que eu ficaria aqui horas e horas falando, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nas sessões, 80% das questões pelas quais as pessoas não conseguem criar dinheiro na vida delas é porque elas têm muitos julgamentos acumulados. Da mãe, da tia, da sogra, da irmã, nossa, a pessoa julga demais, julga tudo, julga o pai, julga o irmão, julga a mãe, julga a tia, julga todo mundo. E aí o que acontece? Quando você tá julgando essas pessoas, você tá afastando o dinheiro da sua vida, porque dinheiro e julgamento, esse tipo de julgamento, dinheiro e julgamento não andam na mesma frequência. Entende? Não andam. Então quando você julga o seu filho porque ele não fez boas escolhas, porque ele escolheu uma nora ruim, porque ele não te deixa ver a tua netinha, né? Quando você julga a sua filha, né? Porque a minha filha, isso. Sabe o que acontece? Você afasta ainda mais eles de você.
Liz, o que que eu faço? Eu não sou assim, tá, Liz? Eu não sou assim. A minha vizinha aqui é. Mas o que eu ensino pra minha vizinha fazer? Pois é, tem que fazer técnicas, tem que limpar, tem que procurar um terapeuta, tem que fazer todas as limpezas energéticas, tem que mudar a plantação, né? O que você já plantou, você vai colher, não tem escolha, não tem pra onde correr. Só que você pode plantar diferente daqui pra frente, entendeu? Tem uma frase que diz assim, ó: Ninguém pode apagar tudo. Vamos ver a frase aqui bonitinha? É porque é importante isso, né? Deixa eu colocar aqui. Opa. Você pode fazer uma nova plantação. Você entende? Você não pode... Agora o que você já plantou, você vai colher, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, tá? Isso é muito polêmico, tá? Muitos pais estão largados, abandonados. Alice, você tá dizendo que os filhos têm razão de fazer isso? Não, eu acho que não, né? Eu acho que não deveriam fazer, porque não se deve pagar na mesma moeda. Mas muitos pais estão jogados, abandonados, porque passaram a vida inteira criticando os filhos, as escolhas. Aí vão ficando pra lá, vão ficando. Porque o julgamento afasta as pessoas de você. Ninguém pode criar um novo começo. Deixa eu achar essa frase. O julgamento afasta as pessoas de você. Ah, Liz, mas eu não julgo não. Quem julga é o meu marido. Quem julga é a minha mãe. Olha, a gente só vê julgamento se ele existe em nós. Entendeu? Se você quer saber se você julga, é só você observar. As pessoas que estão à sua volta julgam muito? Julgam muito, Liz. Então, porque você também julga. As pessoas à sua volta mentem muito? Mentem, Liz, mentem bastante, porque você também mente. Às vezes você mente pra você mesmo, que você é suficiente, ou que você não é suficiente, né? Que você não dá conta. É uma mentira. Às vezes a pessoa diz, isso não é pra mim, não dou conta, eu preciso receber um favor de um favor de outro. É mentira, você dá conta, só você não faz porque é preguiçoso, porque é preguiçosa, né? Ninguém pode criar um novo, mas todo mundo pode criar um novo fim. Como é essa frase realmente? Deixa eu pesquisar aqui que tem uma frase linda. Então, o que eu quero trazer pra você é, se você tá com falta de dinheiro hoje, analise se você tá conectado com a frequência do julgamento, né? Tem gente que julga o ex-marido, tem gente que julga... Olha, eu vou falar sobre vários julgamentos. Eu vou ficar nesse vídeo aqui só na questão da sogra, né? Porque a sogra é uma peça importante, né, gente? A sogra, ela é mãe de uma parte no casamento. Então, a mãe é uma peça fundamental. Só que ela é fundamental até um determinado ponto, e ela tem que reconhecer esse determinado ponto, né? Quando ela extrapola o ponto até onde ela tem relevância, até onde ela tem importância, até onde ela pode interferir, daí ela entra na frequência do julgamento e a vida vai longe, né? Então, eu vou no outro áudio, né, no outro vídeo, eu vou falar sobre as noras e os genros, tá bom? Que daí eu vou mantendo por focos. Depois eu vou falar sobre os filhos em relação aos pais. Depois eu vou falar sobre as esposas em relação aos maridos e sobre os maridos em relação às esposas. E depois eu vou falar sobre as questões familiares, tá bom? E o trabalho também. Então vou trazer todas essas questões relacionadas ao julgamento. É importante você assistir as outras lives para que você possa compreender qual é a tua semeadura, né? O que você está semeando de verdade. Eu achei a frase aqui, tá? A frase é a seguinte, ó, grava aí. Ninguém pode criar um novo começo. Eu não sei com quantos anos você tá, com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Você não pode criar um novo começo. Acabou pra você, né? Mas todo mundo pode criar um novo fim. Então veja, você não pode simplesmente dizer assim, não, manda tocar fogo em tudo aí que eu vou plantar tudo novo. Não, não. Isso aí que você já plantou na vida, você vai colher de qualquer jeito. É, isso mesmo. Agora, daqui pra frente, você pode fazer uma nova plantação. E essa nova plantação, ela começa aqui. Bem aqui dentro, no seu mental, tá? É na sua cabeça. Ah, Liz, e agora? Eu fiquei analisando isso aqui
E a minha plantação é muito medonha. Eu descobri que eu tenho uma plantação de urtiga. A minha plantação é de urtiga, Liz. O que eu faço? Bom, no seu mental você começa a fazer uma nova plantação. Você começa a semear novas sementes de amorosidade e compreensão. Isso mesmo. Se você tem dificuldades de fazer isso sozinho, você pode procurar um terapeuta na sua cidade para você analisar, ou você pode vir fazer os meus grupos de mentoria. Tem mentoria em grupo, são valores super acessíveis. Você entra no grupo, participa ali, ninguém te vê, ninguém te observa, né? São grupos de WhatsApp. Ou você pode fazer a sessão individual. Quem tem mais pressa? Liz, eu tenho pressa. Eu tenho muita pressa de organizar isso na minha vida, porque isso tá me prejudicando, tá prejudicando meu marido. A gente não consegue criar dinheiro, a gente não consegue ter paz, a gente tá adoecendo. Gente, o julgamento adoece. Muitas pessoas estão doentes por causa do julgamento. O julgamento, ele prejudica as células do seu corpo. E quando as células do teu corpo começam a adoecer, aí aparece uma doença aqui, uma doença acolá e vai longe, né? Então, eu quero deixar essa frase para você. Ninguém pode criar um novo começo, não pode, não dá. Liz, gostaria de voltar lá aos meus 15 anos com essa cabeça aqui que eu tenho hoje e criar um novo começo de vida adulta pra mim, mas não posso. Mas todo mundo pode criar um novo fim. É isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Observando os clientes que eu atendo e observando a minha própria vida, em 5 anos, 5 anos, você consegue criar uma realidade 100% diferente da realidade anterior. Mais ou menos é o prazo, né? 5 anos é prazo para você esquecer muitas coisas, para as pessoas esquecerem muitas coisas, para vocês criarem uma nova relação de amorosidade, de amizade, de cumplicidade. Agora a pessoa precisa escolher isso, né? Tem que escolher, né? Tem que escolher estar fora do julgamento, né? Tipo assim, nossa, eu entendi que a minha filha escolheu aquele rapaz para casar. Tá bom. Tudo bem. Às vezes a filha já tem filho, né? Às vezes já tem lá 2, 3 netinhos, um netinho. E a pessoa ainda tá ali criticando, torcendo. Gente, isso é verdade. Sogra é uma torcedora pra desfazer os relacionamentos. Ela diz que não, tá? Eu já escutei várias sogras torcendo pro casamento das filhas e dos filhos irem pro beleléu. Daí ela diz, não, imagina, eu só torço pela felicidade deles. Mas quando tem assim... Ai, tu viu lá no aniversário? A fulana tava olhando pro ciclano. Tipo assim, a filha tava olhando lá pra um cara bem sucedido, ela fica vibrando com aquilo, né? Ah, olha, parece que agora dessa vez a minha filha, o meu filho vai abrir os olhos. Gente, você tá torcendo contra. Como diz o Teté, o meu filho, o Teodoro, tá torcendo contra o meu progresso, né? Você tá torcendo contra o seu filho, contra a sua nora, contra o seu genro e a sua filha. Não tem como, você está semeando uma colheita terrível. É colheita de rejeição, colheita de indiferença, colheita de distanciamento, porque a pessoa vai querer ficar longe de você, não vai ter tempo para você, vai estar ocupada com os amigos, vai estar ocupada com os esportes, com os afazeres, vai estar ocupada com o trabalho. Existem filhas e filhos que criam até doenças para ficar longe dos pais, né? Ah, não pode vir não, mãe, tô doente, não tô me sentindo bem. Inconscientemente a pessoa não quer estar perto daquela pessoa que recrimina, que julga, que critica, né? Quando é um colega, quando é um patrão, quando é um colega de trabalho, quando é um vizinho, não tem tanto impacto. Mas quando é pai e mãe, o impacto é muito forte, tá? O impacto é muito grande. Bom, quando é irmão também, quando é filho também, eu vou falar sobre isso mais na frente nas outras lives. Nessa aqui eu quero me fixar na questão da sogra, né? Porque a sogra, ela é um ser mais influente nas relações amorosas, né? Então, sogras queridas, você tá colhendo o que você plantou. Eu sei, é muito dolorido isso, é difícil de aceitar isso, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que aquele
Aquele que planta vai colher. Não tem opção. Você está colhendo indiferença, você plantou essa indiferença na sua filha, no seu filho. Você está colhendo rejeição, você plantou essa rejeição. Você rejeitou o seu genro, você rejeitou a sua nora. Às vezes você não rejeita falando, né? Mas aqui no mental você rejeita, né? Às vezes você não rejeita expressando na frente, mas por trás você fala: ai, tá vendo ela, tá vendo aquilo, tá vendo aquilo. Aí você julga, né? É rejeição. Você tá rejeitando a pessoa, o ser que é. O que você vai colher? Rejeição, né? Você tá falando mal do seu filho, do seu genro. Você tá falando mal da sua nora. Alguém lá na frente, e você nem vai ficar sabendo. O seu filho e a sua filha só vão colher isso, né? Porque você tá plantando. Você fala mal do filho da outra, da mãe, do genro? Pois é, você tá falando mal do filho da outra, né? Alguém vai falar mal do seu filho. No trabalho. Às vezes o filho é prejudicado no trabalho e a mãe não entende por quê, né? O colega foi lá e sacaneou o filho dela. O colega foi lá e sacaneou a filha dela no trabalho. Porque ela sacaneia o filho dos outros. Você tá conseguindo entender? É meio complexo, né? A gente tem pouca gente falando sobre isso na internet. Mas isso chama-se campo energético. E você precisa entender o seu campo energético. Se você compreender o que está acontecendo à sua volta, daí você vai entender. Não existe colheita sem semeadura para ninguém. E quando eu vejo as situações, né? Quando eu vejo os acontecimentos, o que eu me pergunto, né? Caramba, o que eu tô plantando, né? Nossa, eu fico assim com os olhos arregalados, né? Quando chega um cliente para mim, uma cliente, e aí ela começa a trazer a situação dela, e eu fico percebendo a colheita, né? Ela tá ali contando aquela história e eu tô vendo, porque é a colheita dela. Ela plantou aquilo em algum momento, né? E, tem até uma parte que eu queria colocar aqui que é importante. Espera lá, deixa eu achar aqui. Uma parte importante. Deixa eu ver se eu tirei print. Onde está aqui? Então, quando eu vejo a pessoa trazendo a colheita dela, porque é isso que a pessoa traz, tá? Nenhum cliente chega na sessão trazendo a plantação. Até rimou. Nenhum cliente chega na sessão trazendo a plantação. E só traz a colheita. Porque a minha vida tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Pela colheita conhecereis as sementes. Ai, gente, eu tô rindo porque é desesperador, né? Tipo assim, não tem pra onde correr. Não tem. Olha só, Deuteronômio, eu achei. Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 9. Eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais. Iniquidade é a injustiça. Eu visito a injustiça que os pais cometeram. Caramba! Nos filhos. Eu visito as injustiças que os pais cometeram na vida. Eu visito ela nos filhos. Até a 3ª e a 4ª geração. Sabe o que quer dizer isso? Quando você julga o filho dos outros, alguém vai julgar o teu filho. E às vezes você nem fica sabendo. Aí você não entende porque que o teu filho tá colhendo uma semeadura bizarra. Mas meu filho é tão bom, Liz. A pessoa fala assim, né? Ai, mas a minha filha é uma pessoa tão boa. Por que ela tá colhendo isso, né? Por que ela tá passando... Eu, Liz, é que não plantei pra sua filha colher, pro seu filho colher, né? Então, assim, tem que analisar, tem que limpar. Dá pra limpar, Liz? Dá pra limpar. Agora, grava a frase. Daqui pra frente, você pode fazer um novo fim, tá? Mudar daqui pra trás não dá. Não dá. Daqui pra trás não dá pra mudar, não. Mas, daqui pra frente dá. Dá pra você criar uma nova vida. Liz, quanto tempo leva para eu perceber as mudanças? Olha, de 3 a 6 meses você começa a dormir um pouquinho melhor.
É, gente, porque é por etapas, né? É por etapas. Lembra que eu tava falando que o julgamento começa no pé, vai subindo pro joelho e tal, tal? Pois é, tem gente que tá com o julgamento até aqui, não tem nem mais nem a ponta do cabelo, só o topetezinho do lado de fora. De tão afundado que a pessoa tá na frequência do julgamento, né? Ah, mas fulano também julga. Pois é, mas onde é que ele tá? No joelho, na cintura? Como é que tá a vida dele? Porque pelos frutos você vai conhecer a semeadura. Quando o cliente chega trazendo ali os frutos todos que ele está colhendo, a colheita dele todinha, eu analiso de caramba, mas você plantou muita urtiga nessa sua vida, né? Porque plantou mesmo, plantou. Vai colher urtiga, não tem como. Plantou maçãs lindas, plantou sementinha de maçã deliciosa, vai colher maçã. Plantou goiaba, vai colher goiaba, não tem pra onde correr, tá? Então, o que eu quero dizer pra você? O julgamento impede você de criar dinheiro. E hoje eu trouxe uma questão tratando sogra, genro e nora, porque são peças, né? É um trio importante na sociedade, né? O triozinho importante, né? A sogra, o genro e a nora. A sogra, a filha e a nora. Deixa eu refazer de novo. Um trio. Aqui tá a sogra, aqui tá o filho e aqui tá a nora. Ou aqui tá a sogra, aqui tá a filha e aqui tá o genro. É um trilho importante na sociedade. Um trio importante na sociedade, né? Influencia o dinheiro, a prosperidade, a escassez, a criação dos netos, os relacionamentos e a estruturação do casal. E tem nora, tem sogra que, nossa, ela faz tudo que ela pode para destruir a relação da filha e do filho. Então, na próxima live eu vou falar sobre as questões que os genros e as noras fazem para provocar a sogra, né? Ou o sogro. Às vezes o sogro é muito raro, né? É menos. Geralmente é a sogra. Mas na nossa próxima live nós vamos falar sobre a nora, o genro e a sogra, só que do outro ponto de vista. Nessa live aqui, a gente trouxe a sogra como o algoz da história. No próximo eu vou trazer as questões onde a nora e o genro são os algozes, né, da sogra. Porque existe, tá, gente? Tem sempre os dois lados. Não adianta a gente tacar o pau na sogra achando que o genro e a nora são bonzinhos. Não. O genro e a nora também têm a plantação e a colheita deles, né? E eu vou trazer no nosso próximo episódio as questões da nora e do genro com a questão da sogra, tá bom? Beijo lindo pra você, muita prosperidade, muita abundância. Você quer colher e plantar? Quer plantar e colher? Então já compartilha esse conteúdo, já deixa um comentário abaixo, comenta o que você quiser, tá tudo lindo, aqui é livre, você pode comentar o que você quiser, pode me xingar, pode contar sua história, pode falar o que você quiser, tem que comentar aqui embaixo. O pagamento para você assistir esse conteúdo é você comentar e você compartilhar. Manda para os seus contatos mandarem para outros contatos, pra gente melhorar esse planeta, tá bom? Beijo lindo pra você, gratidão, muita luz.